Vamos abrir a Bíblia, primeiramente no livro de Jeremias. Que o Senhor ele tenha misericórdia de nós, irmãos, porque não foi muito fácil receber esta palavra do Senhor, mas cremos que Ele trata conosco para que nós possamos melhorar. Amém? Capítulo 13. Diz assim: Assim me disse o Senhor: Vai e compra um cinto de linho e põe-no sobre os teus lombos, mas não o metas na água. E comprei o cinto conforme a palavra do Senhor e o pus sobre os meus lombos. Então veio a palavra do Senhor a mim segunda vez, dizendo: Toma o cinto que compraste e traze sobre os teus lombos. E levanta-te, vai ao Eufrates e esconde-o ali na fenda de uma rocha. E fui e escondi-o junto ao Eufrates, como o Senhor me havia ordenado. Sucedeu, pois, ao cabo de muitos dias que me disse o Senhor: Levanta-te, vai ao Eufrates e toma dali o cinto que te ordenei que escondesses ali. E fui ao Eufrates e cavei, e tomei o cinto do lugar onde o havia escondido. E eis que o cinto tinha apodrecido e para nada prestava. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Assim diz o Senhor: Do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. Este povo maligno, que se recusa a ouvir as minhas palavras, que caminha segundo o propósito do seu coração, e anda após deuses alheios para servi-los e inclinar-se diante deles. Será tal como este cinto, que para nada presta. Porque como o cinto está ligado aos lombos do homem, assim eu liguei a mim toda a casa de Israel e toda a casa de Judá, diz o Senhor, para me servirem por povo e por nome, e por louvor e por glória, mas não deram ouvidos. João capítulo 15, irmãos. Aleluia. A partir do versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto. E assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também como eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Amém. Esta palavra, irmãos, tem sido muito dura ao meu coração. E eu tenho clamado ao Senhor, se houver algum erro, pastor, depois o Senhor me corrige na teologia. Aleluia. E há um temor muito grande em mim, irmãos, em ministrar esta palavra. Desde quando a Fá, ela me falou que eu ia trazer, então eu fui orar, buscar ao Senhor. E confesso aos irmãos que foi muito duro para mim receber isso. Foi muito difícil ali estar orando e buscando a Deus até que Ele me revelasse uma palavra para que não fosse algo de mim, mas sim dele para conosco hoje. Então o Senhor, Ele nos traz primeiramente o capítulo 13 de Jeremias,
que se refere a uma parábola. Muitos acreditam que é uma parábola, porque da onde o profeta ele estava, Jeremias estava, até o rio Eufrates, onde ele teria que ir com aquele cinto, dizem que era 650 quilômetros. Então, muitos acreditam que era uma visão que o profeta estava tendo do Senhor. Então, Deus ele vem ao profeta Jeremias e diz a ele que ele teria que possuir um cinto, comprar um cinto, e, com certeza, usá-lo por algum tempo. Mas depois, o Senhor veio novamente a ele, segunda vez, e disse para ele: olha, você vai pegar este cinto e vai ao rio Eufrates e você vai ali esconder esse cinto. Perto do rio, com certeza, onde ele colocou, pela umidade, né, que tem perto do rio, esse cinto ele ia sofrer alguma coisa, não ia ficar do mesmo jeito. Então, quando Deus ele volta novamente a Jeremias e fala: olha, você agora possuiu o cinto, você usou o cinto, você escondeu o cinto, então você vai agora ao rio novamente, você vai tirar esse cinto dali onde você escondeu. Então o profeta, né, como nós lemos aqui, ele obedece tudo que o Senhor havia falado e ele volta lá em visão, como dizem, para resgatar então aquele cinto. Só que quando ele tira o cinto ele está totalmente apodrecido, para nada mais servia. Então o Senhor ele vem novamente ao profeta e diz no versículo 9: olha, do mesmo modo farei apodrecer a soberba de Judá e a muita soberba de Jerusalém. O Senhor ele ia julgar aquele povo. Porque, primeiramente, como o cinto ele estava ligado ao profeta, Judá, como o Senhor diz aqui, estava ligado a ele. O Senhor tinha chamado aquele povo, o havia escolhido, o povo de Judá, de Jerusalém, o povo de Israel. Só que por muito que eles se afastaram de Deus, eles se contaminaram com tanta idolatria, tanto adultério, tantas coisas, o Senhor ia fazer da mesma forma que havia feito com aquele cinto. Então, nós conhecemos toda a história, que eles permaneceram ali no cativeiro babilônico por 70 anos. E ali foi o julgamento do Senhor para aquele povo. Porque eles permaneceram um tempo com Deus, só que depois eles foram se apostatando, eles foram se separando do Senhor, eles não davam ouvidos mais a Jesus, eles não obedeciam mais os caminhos de Deus. Então, com tanta idolatria, adultério, esta apostasia, então o Senhor não se agradou mais deles e fez como ele revelou a Jeremias, que então para nada mais prestava para Deus. Enquanto o povo de Judá, enquanto eles estavam ligados ao Senhor, como Deus fez, né, desde o princípio ali nós lemos como o Senhor tinha uma promessa para aquele povo, mas agora aqui nesta situação, eles já estavam totalmente longe de Deus. Então, se não estavam mais em Deus, o Senhor, para nada mais eles prestavam para o Senhor. Eles não ouviam mais a voz do Senhor. Eles toda a glória, todo o louvor, tudo aquilo que eles testificavam de Deus, que no começo eles testificavam do Cristo, que eles agradavam a Deus, já tinha se perdido. Então o Senhor, ele fala ao profeta: olha, da mesma forma que aconteceu com esse cinto, que primeiro ele estava agarrado sobre mim, Judá, ele estava em mim, eles estavam comigo, mas agora para nada mais eles prestam. Então, da mesma forma, eu vou lançar o juízo sobre eles. Então, aquele cinto ele foi apodrecido. Da mesma forma, foi aquele povo. Para nada mais prestava para o Senhor. Então, o João, ele vai escrever também para nós no capítulo 15, sobre a videira. Deixa eu só achar aqui novamente, irmãos. Ele vai falar sobre a videira, que o Pai é o lavrador, Ele é a videira e nós somos as varas.
Ele diz, olha, toda vara que está em mim, aquele que está em mim, que não produz fruto, é necessário que corte e o arranque fora. Mas todo aquele que dê fruto, é necessário que corte para que dê mais frutos. Uma videira, irmãos, uma árvore qualquer. Nós vemos aquelas pessoas que cortam, né, para que tiram os galhos secos, tiram algumas coisas que não prestam, para que então aquela árvore ela possa crescer novamente e florescer e dar bons frutos e ficar toda aquela árvore bonita, verde aos nossos olhos. Então é isso que o Senhor ele faz conosco. É necessário às vezes ele podar. É necessário, às vezes, o Senhor tirar algumas coisas, para que então nós possamos melhorar. Para que então aqueles frutos que nós não produzíamos antes, nós começamos então a produzir para Deus. Só que aquela vara que não dá fruto, é necessário cortá-la fora. Aleluia, Senhor. Ele diz, olha, eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim nada podereis fazer. Nós temos errado, irmãos, nesses dias. Nós pensamos que sem Cristo nós podemos fazer alguma coisa. Às vezes nós pensamos, se não estivermos totalmente encaixados mesmo na estatura de Cristo, totalmente em Cristo, nós podemos agradar a Deus. Mas o Senhor, Ele vem dizer a nós, olha, é necessário que vós produzeis frutos de justiça, porque é estes frutos que são agradáveis a mim. Sem Cristo, nada, igreja, vocês podem fazer. Se não estar no Cristo, se não estar tudo convergido no Cristo, como o Pai quer, como o Pai deseja, para nada vocês servem para mim. E esta palavra, irmãos, ela tem sido dura. E hoje eu falei para o Senhor, é isso mesmo, Senhor. E eu clamei muito a Deus, porque o Senhor também me fez lembrar uma coisa, irmãos. Porque às vezes nós nos esquecemos como Ele é grande. Às vezes nós nos esquecemos, nós vemos um Deus que é misericordioso, um Deus que é santo, que tem amor para conosco. Mas nós nos esquecemos daquele Deus que João escreveu em Apocalipse. Aquele Deus que os teus olhos são como chamas de fogo. Aquele Deus que os seus pés são como um latão reluzente. E nada se compara à sua glória. Então, o Senhor também ele vai escrever assim, olha, vocês temem ao homem que pode matar a carne, que tem algo contra a sua carne, mas vós tem que temer a Deus, porque a Deus, além de matar o corpo, Ele também tem poder para jogar a sua alma ao inferno. E é isso que o Senhor ele vem falar a nós, irmãos. Se nós não estivermos totalmente no Cristo, eu sei que é palavra que os irmãos têm ouvido aqui, porque tanto o pastor tem falado, muitos têm falado aqui, mas aqui o Senhor vem falar para nós hoje. Ei, igreja, vocês precisam estar em Cristo. Nós precisamos estar totalmente no Cristo. Sem Ele, nada vocês podem fazer. Olha, os frutos, aquilo que produz salvação, libertação, essas coisas, não é primordial se não estivermos no Cristo. Porque é através do Cristo que nós vamos produzir também estas coisas para o Senhor. Mas a justiça, os frutos que o Senhor ele vem falar para nós, que é necessário que nós devemos produzir, é a sua justiça, é o Cristo em nós. E aquele povo, ele foi levado ao cativeiro, irmãos. Permaneceram lá 70 anos. Porque eles abandonaram ao Senhor. Como uma noiva que comete adultério contra o seu noivo, estava aquele povo. Separado de Deus. Negando a Deus. Negando com as suas atitudes o Cristo, eles adoravam a deuses da fertilidade da natureza. Então o Senhor, olha, vocês para nada mais presta para mim, porque enquanto vocês estavam em mim, enquanto eu
enquanto vocês me agradavam, enquanto vocês me serviam, então era utilidade para mim, porque a minha vontade é que meu filho seja manifestado, a minha vontade é que o Pai seja glorificado, é que Deus seja glorificado. Então, olha, vocês serão como este cinto, ficarão podres, para nada mais vocês servem para mim. E da mesma forma, Cristo ele vem dizer, olha, se vocês não produzem frutos de justiça, vocês também para nada mais servem para mim. O que o Senhor ele vem falar a nós, irmãos, que é necessário que nós voltemos para o Cristo. É necessário que nós nos arrependemos de uma vez, porque o Senhor, no capítulo também de Jeremias, no versículo 27, ele diz assim, olha, vi as tuas abominações e os teus adultérios e os teus rinchos e a enormidade da tua prostituição sobre os outeiros no campo. Ai de ti, Jerusalém, não te purificarás? Até quando ainda? Até quando, irmãos, nós vamos permanecer nesta mesmice? Até quando nós vamos continuar nesta comodidade, sem a manifestação do Cristo em nós? Pedro, ele vem falar assim, olha, porque o Senhor, eu vou ler, irmãos. Pedro, no capítulo 2, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 13, ele diz assim, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O Senhor, irmãos, ele tem sido longânimo conosco. Ele tem falado conosco, mas Ele nos pergunta, até quando ainda? Até quando ainda nós vamos ouvir a palavra? Até quando ainda nós vamos vir à frente, chorar e não fazermos nada? Não, Senhor, mas um dia o Senhor vai vir sobre mim. Mas nós permanecemos sentados e não buscamos a Ele. E o Senhor, Ele diz também, olha em sua palavra, chegai-vos a mim, chegai-vos a Deus, e eu me achegarei a ti. Ele se achegará a nós. Nós precisamos tomar uma atitude, irmãos. Porque o Senhor, Ele vem. O Senhor, Ele vem. E todo aquele que não estiver no Cristo, não subirá com Ele. Todo aquele que não estiver cheio do Espírito Santo, todo aquele que não tiver uma vida com Ele, não subirá. É necessário que nós permanecemos no Cristo e produzamos fruto para Ele, para que então Ele venha, irmãos. Então nós ouviremos o soar da trombeta e seremos arrebatados naquele dia. Aleluia, Senhor. Voltemos a Cristo, irmãos. Voltemos a Ele. O Senhor perguntou para aquele povo, olha, até quando ainda? Não te purificarás? Até quando ainda? Olha, muitas vezes o Senhor olha para nós, olha para algumas pessoas, e o Senhor não vê nada. O Senhor não consegue ainda enxergar o Cristo. Às vezes nós estamos aqui, nós vivemos uma vida religiosa, e pensamos que estamos agradando, mas o Senhor, Ele nos diz, olha, se não estiver no Cristo, para nada vocês servem para mim. Irmãos, nós precisamos voltar a Deus. Nós precisamos nos purificar. E somente Deus, Ele tem este poder. Da mesma forma que Ele levou o juízo sobre aquele povo, da mesma forma que Ele condenou a muitos, do mesmo modo que Ele é um Deus terrível e tremendo e santo e poderoso, Ele também tem poder para nos purificar. Ele também tem poder para que o Espírito Santo ele venha sobre nós e nos convença do pecado, do juízo e da justiça. Para que então nós nos voltemos a Ele e o fogo do Espírito Santo encha as nossas vidas.
vidas, nos purifique, para então o Cristo venha a ser manifestado em nós. É essa a vontade do Pai, que nós voltemos e que tudo esteja nele, que tudo esteja no Cristo, irmãos, que tudo seja para a glória dele. Aquele povo glorificou ao Senhor por um tempo. Aquele povo, o Senhor até que, se agradou deles. Mas chegou um momento que com tanta idolatria, tanta imoralidade, eles não serviam para mais nada. Mas o Senhor tem nos purificado mediante a sua palavra, como diz também em João, no capítulo 15. E o Senhor, se o Senhor estiver em nós, e nós estivermos nele, então nós poderemos glorificar a Ele. Então nós poderemos nos voltar para Ele. E João também continua: olha, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Eu já comentei aqui sobre o capítulo de Apocalipse, sobre a igreja de Éfeso. Algumas coisas que o Senhor havia tratado comigo. E Cristo, Ele também vem dizer aqui, olha, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado e permaneço. Tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Quais são os mandamentos do Senhor? Quais são os 2 primeiros mandamentos? Quer dizer, não os 2 primeiros mandamentos, mas aquilo que Cristo Ele deixou para nós. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a vós mesmos. É este o desejo do Senhor para nós. Que nós venhamos guardar o seu mandamento e permanecer no seu amor. Aquela igreja de Éfeso, eles aparentemente eram muito bons, porque eles não aceitavam heresias, essas coisas, eles trabalhavam. Mas para o Senhor também, de nada valia aquilo lá. Seria necessário, então, eles voltarem ao primeiro amor, porque era isso o desejo de Deus para com eles. E é esse o desejo para nós, irmãos. O Senhor, Ele fala, olha, sem Cristo, vocês nada servem para mim. Se Cristo não estiver em vós, e vós não estiverem nele, de nada serve para mim. Eu sei que é duro, irmãos, ouvir isto. Porque isto tem me remoído, eu tenho lutado contra o Senhor não, né? Com Deus na oração. Senhor, é isto, Senhor. E não foi diferente o que Ele confirmou ao meu coração. É necessário que nós voltemos para Ele. E como aquele povo, como um cinto, eles estavam ali agarrados ao seu Senhor. Eles mantiveram uma comunhão, uma intimidade. É isso que o Senhor, Ele quer da sua igreja. Uma vida de comunhão e intimidade com Ele, com Deus. Porque Ele é santo, irmãos. E exige a santidade da sua igreja. Que o Senhor, Ele nos ajude. Porque como Ele fez, e eu já falei, Ele fez aquele questionamento, olha, não te purificarás? Até quando ainda? E o Espírito Santo, Ele está aqui, irmãos. E Ele tem poder para nos ajudar. O Espírito Santo, Ele tem poder para nos convencer. O Espírito Santo, Ele tem poder para nos levar a Cristo, para que nós possamos glorificar o Pai. Que o Senhor nos ajude, irmãos. E Ele tem poder para nos purificar. Aleluia, Senhor.